Olá, queridos! É com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você que se inscreveu no nosso canal, que tem assistido a nossa programação, que tem curtido, que tem comentado e que tem compartilhado o nosso material nas suas redes sociais. Eu peço que Deus abençoe você e que você possa perseverar em nos ajudar na propagação do poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um vídeo diferente no nosso canal. Eu quero fazer um comentário de um filme que eu assisti recentemente, que foi lançado recentemente pela Netflix. O tema desse filme é A Caminho da Fé. Esse é o título dessa obra que narra a trajetória do pastor norte-americano Carl Pearson. Esse filme, ele é interpretado, ele tem como protagonista principal o ator norte-americano Chiwetel Ejiofor, que interpreta o próprio Carl Pearson e tem um elenco de atores e atrizes bem conhecidos de Hollywood, dos quais eu destaco o grande Martin Sheen, né, que interpretou anos atrás aquele filme O Quarto Sábio. O filme A Caminho da Fé, ele narra a trajetória do pastor pentecostal norte-americano Carl Pearson. O pastor Carl, ele veio da origem pentecostal, do movimento da Rua Azusa, formado pelo Instituto Oral Roberts, e nos anos 90, com uma pregação bem envolvente, com uma pregação bem dinâmica, ele conseguiu atrair um grande público para a sua igreja, e tendo como ponto interessante que a sua igreja era frequentada tanto por negros quanto por brancos, o que naquela época, hoje não tanto, mas naquela época ainda era considerado algo bem anormal no contexto da sociedade americana. Geralmente, haviam as comunidades onde a predominância eram de negros e havia as comunidades onde a predominância era de branco, ainda um fruto amargo da segregação racial que foi tão forte na América. Carl Pearson, ele conseguiu congregar na mesma congregação brancos e negros. Ele tinha uma audiência por culto de aproximadamente 6.000 pessoas e as suas pregações eram pregações muito envolventes, Ele era um pastor que estava em grande ascensão na década de 90. Porém, no ano de 92, ele entrou num certo conflito de fé. Ele entrou num certo conflito de fé quando ele viu a situação dos refugiados no Quênia, morrendo aos milhares, e ele se questionou o que estava acontecendo com a alma daqueles refugiados que estavam morrendo sem conhecer Jesus, que eram vítimas de atentados, vítimas de um verdadeiro genocídio que estava ocorrendo naquela nação, e que por não conhecerem Jesus, automaticamente eles estariam sendo condenados ao inferno. Então, ele tem, segundo o seu relato, uma experiência com Deus, e Deus diz que nenhuma daquelas pessoas estava indo ao inferno. Daí ele chega à conclusão que todas as pessoas seriam salvas, que o amor de Deus era tão grande que ele não iria condenar ninguém, independentemente do que essas pessoas fizessem ou não. Com isso, com essa pregação, uma pregação que vai contra tudo aquilo que a igreja crê, tudo aquilo que a história da igreja defende, ele perde a sua congregação e, por fim, ele é considerado herege pela Confederação dos Bispos Afro-Americanos. Ele fica marginalizado no contexto protestante dos Estados Unidos. Porém, ele encontra um certo apoio num movimento que estava começando a crescer nos Estados Unidos, o movimento da Igreja Inclusiva. Um movimento que prega que basta você amar a Deus e que você não precisa, ou declarar que ama a Deus e que você não precisa mudar o seu comportamento, abandonar nenhum tipo de comportamento, abandonar o pecado. Eles nem consideram mais, a gente pode dizer assim, que comportamentos abusivos, comportamentos totalmente condenados pela Bíblia são pecado. Eles consideram que o amor de Deus é tão grande que Deus não vai levar nada disso em consideração e que no final da história vai acabar salvando todo mundo. A Netflix pegou esse enredo, trouxe ele para as telas, deu uma roupagem e o próprio título, daí a minha crítica, o próprio título do vídeo já mostra a intenção, A Caminho da Fé. A ideia que o vídeo passa, a ideia que o filme passa, é que ele estava, de certa forma, perdido. E que quando ele teve essa concepção, ele se achou, ele se encontrou, ele encontrou a fé verdadeira. Quando, na verdade,
independente das diferenças entre as denominações, independente da maneira de cada denominação ser, um dos consensos que as denominações têm é o consenso claro da condenação eterna para aqueles que não aceitam a Jesus, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e que não tomam a decisão de fé de viver uma vida de obediência a Deus. Calpison, ele vai totalmente contra isso, renegando as raízes do movimento onde ele mesmo foi formado, tanto que ele foi considerado herege, né, pela própria igreja norte-americana. Eu quero destacar que para o público leigo, para o público, né, que muitas vezes não tem o discernimento necessário, é um filme muito bonito e realmente é um filme muito bem feito. É um filme muito bem produzido, tem um elenco de qualidade, foi feito com muito primor. Porém, eu vejo por trás, né, dessa obra, eu vejo uma intenção de passar uma mensagem que o amor de Deus ele não leva em consideração o pecado do homem. Porém, se nós abraçamos essa ideia, a ideia inclusive extremada de que nem existe inferno, de que não existe nenhum tipo de condenação para a pessoa que não recebeu a Jesus em vida, se nós abraçamos essa ideia, nós refutamos a própria Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que entender que a condenação eterna, ela não é um ato punitivo de Deus, mas ela é um ato que vem da consequência do pecado original. Todo ser humano foi afastado de Deus. Na verdade, Deus, através de Cristo, oferece uma opção para que essa maldição, para que essa condenação, ela seja anulada. Se eu rejeito essa ideia da condenação eterna, eu, de certa forma, estou inutilizando o sacrifício de Cristo. Se Deus quisesse salvar a todos, sem importar um sacrifício, Jesus não teria morrido na cruz. A Bíblia é muito clara em falar sobre a renúncia que o crente deve ter, em falar sobre santidade, em falar sobre regeneração de vida, em falar sobre uma nova criatura, em falar sobre o prejuízo que o pecado traz para o ser humano. Então, se eu esqueço isso, se eu anulo isso, na verdade eu estou anulando toda a história da Bíblia. Eu estou anulando todo o sacrifício de Jesus. Então é inviável. Aí a pessoa assiste um filme desse, ela recebe até um certo conforto no coração, pena que é enganoso. Pena que, na verdade, vai afastar ela do verdadeiro evangelho, vai afastar ela da necessidade de arrependimento, vai afastá-la do único caminho para a salvação, que é a renúncia do eu em detrimento do sacrifício de Cristo, que é o abraço da fé, o abraço do amor de Deus. Por isso, eu trago essa crítica, né? Muitas pessoas, infelizmente, têm assistido esse filme sem fazer a devida ponderação, sem fazer a devida pesquisa e não sabem da verdade, porque a bem da verdade, se você for pesquisar, o Calpison ele estava em clara ascensão. Porém, ele entra em declínio. O ministério dele hoje é um ministério fracassado. É um ministério que só tem audiência entre pessoas que, na verdade, não querem compromisso nenhum com Deus. A exemplo do que acontece aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, mas aqui no Brasil nós temos pastores, temos um exemplo muito semelhante de um pastor que veio de um segmento pentecostal, de um pastor que teve uma relevância muito grande no Brasil, mas que apostatou da fé. Abraçou o teísmo aberto, abraçou, né, de certa forma, o universalismo, porque o que o Calpison abraça é o universalismo, essa ideia, né, da reconciliação universal, de que Deus é amor e de que Deus vai salvar todo mundo no final da história. Mas não é assim que a coisa funciona, porque Deus é justiça. Deus não quer condenar ninguém, por isso ele deu o seu filho por amor para que todos que creiam nele sejam salvos. Mas Deus não pode salvar todo mundo no final, porque Deus é justo. E o homem recebe a paga do seu pecado, recebe a paga da sua iniquidade. O amor e a bondade de Deus já foram manifestos no sacrifício de Jesus por nós na cruz, porém é necessário haver arrependimento, é necessário haver a mudança de vida, é necessário haver transformação. Então eu peço que, eu não digo para você não assistir, assista o filme, mas assista com esse viés, assista com esse olhar de que aquilo que aquela película está passando não é a realidade, não é a verdade. Eles foram fiéis em retratar a trajetória do pastor, porém deixa subentendido, né, que ele continuou a ser um portador da mensagem do evangelho. Na verdade, ele apostatou da fé e ele se tornou um herege. Se tornou um herege, se tornou um homem que renunciou
a fé na qual ele mesmo foi um dia salvo. Então nós precisamos assistir esse filme com devido cuidado, tá? Alertar aos irmãos das nossas congregações, porque às vezes a pessoa assiste aquilo ali e toma tudo como verdade, não questiona, né? Não tem um senso crítico, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta também esse vídeo, compartilhe o nosso material nas suas redes sociais e deixe também o teu comentário, que com certeza isso vai acrescentar para o trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.